Popularmente, quando se chove, se diz: São Pedro abriu as portas do céu. Jesus deu a Pedro um poder maior do que esse. Esse é um poder da natureza. Jesus deu um poder a Pedro de abrir e fechar os céus, aqui é no sentido de abrir as comportas do céu, abrir para que a graça de Deus venha até nós. Como entender isso? Principalmente a graça do sacramento. Porque Pedro é aquele que vai nos guiar na igreja. Por tantos anos, Pedro nos guia. E sem Pedro, como ficamos? Então, Pedro representa o doce Cristo aqui na terra, como diz a tradição. Então, o Evangelho traz esse episódio dessa intimidade de quem verdadeiramente conhece Jesus. Conhece Jesus, quem está com Jesus, são os discípulos que conhecem Jesus. E Pedro conhece Jesus porque o Pai do céu revelou a Pedro, sem que Pedro soubesse quem era Jesus. É tanto que São Pedro professa a fé em Jesus. E ele será colocado como esse guardião dessa profissão de fé. Mas vamos logo no início desse evangelho. Primeiro, Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos vão dizer: estão dizendo que João Batista, outro que Elias, que é Jeremias, que é um profeta. Eu já disse tantas vezes, mas são respostas de quem de fato não conhece, de quem não tem intimidade, de quem não tem proximidade. Então alguém pode dizer: Jesus é o maior psicólogo que já existiu, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Pode ser um elemento muito bom, ok? Mas quando Jesus pergunta agora pela segunda vez, não o que os outros estão pensando, mas o que vocês pensam quem eu sou? E aí é Pedro que vai responder: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diante dessa profissão de fé, que é uma profissão de fé completa, que é a profissão de fé na sua humanidade, na sua divindade, na humanidade de Jesus e na divindade de Jesus, é diante disso que Jesus vai dizer a Pedro que esta revelação não foi a cabeça de Pedro que inventou, mas foi o Pai do céu que revelou. Então aqui existe uma revelação direta ao coração, à mente de Pedro. Mesmo se Pedro não sabendo disso, não sabendo como acontece, até mesmo só abrindo um parênteses aqui, numa experiência mística, numa experiência, não digo fenômeno, digo experiência daquela comunicação profunda que é chamado de ciência mística, ciência infusa, em que Deus comunica, se comunica para nós, mas sem entender o que São João da Cruz diz entender, não entendendo. Claro que aqui essa parte de Pedro é uma outra realidade, mas tão profunda quanto esta experiência mística. Mas não vamos fazer essa análise aqui. Mas até este ponto está muito bom. Depois Jesus continua dizendo: Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, Jesus coloca Pedro como pedra que vai construir a sua igreja. Por quê? Porque Pedro professou a fé. E não foi algo inventado por ele. Jesus reconhece isso, Jesus sabe disso, Jesus faz esse discernimento imediatamente. E o inferno não poderá vencê-la. Essa é um poder é uma profecia de Jesus. Aqui o discípulo não deve ter medo. Aqui o discípulo deve ter medo, deve ser temeroso de ser infiel, de trair Jesus. Isso o discípulo deve ser temeroso. Porque cada um
pode deixar o inferno prevalecer na própria vida. Mas ninguém tem o poder de deixar o inferno prevalecer na igreja. Por quê? Porque a igreja tem a ver com o esposo. A igreja tem a ver com o esposo. É a esposa de Cristo, santa e não pecadora. Pecador são seus filhos, somos nós, com exceção da Santa Virgem Maria. E Jesus diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, essa comunicação da graça, do sacramento, por exemplo, na igreja tem a tradição, é o Papa que escolhe os bispos. É ele que liga e desliga os céus. Mas também dá esse poder aos discípulos de perdoar ou não perdoar os pecados, que é abrir ou fechar os céus. Quando alguém está perdoando o pecado, está abrindo os céus. Quando diz, não, você não pode receber porque você não quer. Então os céus continuam fechados. Não tem essa comunicação da graça. E não existe nenhum padre, um sacerdote que seja independente. Porque aqui tem uma hierarquia, mas que não tem a ver com a hierarquia deste mundo. É uma hierarquia que tem a ver com Jesus. É um governo que Jesus quis assim. É Pedro, é aquele que governa. E nós temos São Paulo. Se tem um Pedro que professa fé, nós temos um Paulo que comunica essa fé. É aquele que chega por último, mas que não se sente inferior. Porque se ele se sentisse o inferior, eu sei que tem as suas palavras, mas ele não evangelizaria. Pelo contrário, ele evangeliza. E evangelizando conquista muito para Cristo. Primeiro de tudo, Paulo se deixou conquistar por Cristo. É um outro que faz uma experiência mística, Pedro e Paulo. Porque Paulo faz aquela experiência de 3 dias, de ficar cego. Essa experiência é a experiência da morte e ressurreição de Jesus. Paulo, faz essa experiência de estar no túmulo por esse tempo e depois ele vai voltar a ver. Não por força própria, não por força humana, mas é a força de Deus que está transformando Paulo. O verdadeiro discípulo é aquele que se deixa transformar por Cristo por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Não só ser guiado por Cristo, olhando para Cristo como uma pessoa distante, mas é aquele que assume a vida de Cristo com todas as consequências, como tiveram consequências na vida de Pedro e Paulo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.